Gálatas 4, verso 4 e 5. Amém? Ainda tem folhinhas. Bom das folhinhas que a gente sabe, né? Que o pessoal ainda está procurando. O celular a gente não sabe se está procurando. Amém. E o texto diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, nesse texto de hoje, e eu não vou ficar só nele, né? Mas, para a gente iniciarmos o nosso estudo, então aqui fala sobre a vinda. Então, fala aqui que Deus, né, enviou o seu Filho. E esse Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Hoje nós temos a Bíblia, né, e a Bíblia hoje funciona para a gente como, né, um manual de instrução para a vida cristã. Aí, no domingo, na escola bíblica, que a irmã Alice falava, né? A Bíblia é o quê? Manual, né? Mas quem nos deixou esse manual? Como a gente utiliza esse manual? Então, nós temos ali toda a palavra de Deus escrita na Bíblia, né? E ela está ali para que nós possamos consultá-la e poder, então, saber o que fazer, como fazer, quando fazer. Então, ela traz tudo que a gente precisa. Porém, Jesus, né, Deus, quando manda o seu Filho, né, ele vem em forma física. Então, Jesus ele vai vir como homem. Naquele período, as pessoas tinham manual? As pessoas que viveram na época que Jesus era homem, tinham manual? O Lucas falou que tinha. As pessoas daquela época que nasceram ali, viveram no período de Jesus, tinham manual para poder seguir? Não, né? O Enzo está ali falando que não. Sabendo mais que o Lucas. Então, assim, é verdade. Então, assim, naquela época as pessoas não tinham manual. Por quê? Porque eles tinham apenas a lei. Né? Como o texto diz que Jesus veio, nascido de mulher e nascido sob a lei. Ele estava debaixo da lei. Então, as pessoas não tinham esse manual. Então, quero começar no nosso primeiro ponto, né, do nosso estudo de hoje, falando sobre a primeira vinda de Jesus. Então, Jesus, né, ele vai vir uma primeira vez. Então, se ele vai vir uma primeira vez, a gente sabe que terá outras ou outra vez, né? Então, vamos começar, então, vendo aí a primeira vinda de Jesus. Então, Jesus, ele virá, né, lá naquele período, as pessoas esperavam que viria quem? O Messias. E o Messias viria. Né, já tinha sido profetizado, né? Isaías já havia falado da vinda do Messias, como seria, como aconteceria. Então as pessoas tinham a esperança de que viria o Messias. E isso, né, era certo. Então, isso era algo que iria acontecer. Em Hebreus 9, 27 e 28, diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, Jesus veio uma vez e nós sabemos que ele virá uma segunda vez. Então, a Bíblia nos fala, então, dessa vinda de Cristo.
Aí fala que ele virá uma segunda vez. Mas quando foi que Jesus veio a primeira vez? Quando foi que ele veio a primeira vez? Na plenitude dos tempos. Então, o texto lá de Gálatas nos fala: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E o que é a plenitude dos tempos? Eu tive que me parar e me perguntar: o que é a plenitude dos tempos a qual Jesus veio? Alguém sabe responder o que é a plenitude dos tempos? Enzo? Não? Marilda sabe? O que é a plenitude dos tempos, Marilda? A hora que ele deveria vir, né? Então, o que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é aquele momento que Deus escolheu para que acontecesse algo. Então, Deus determinou, nesse momento vai ser a vinda. Isso é chamado de plenitude dos tempos. Nós sabemos quando é isso? Nós podemos saber, vai ser tal dia a plenitude dos tempos. Nesse dia, Deus escolheu para mandar seu Filho. Nós conseguimos saber disso? Não, porém a Bíblia nos diz o quê? Que na plenitude dos tempos, naquele momento determinado por Deus, Ele manda o seu Filho. E Jesus então vem à terra como homem. E Ele vem para quê? Isso todo crente sabe, né? Por que Jesus veio? Primeiramente, como homem. Jesus ele vem à terra para ser o quê? É o Salvador, o Cordeiro, o sacrifício perfeito. Mas ele veio também para ser o exemplo do que nós deveríamos fazer, de como nós deveríamos agir, de o que nós deveríamos estar fazendo. E a Bíblia, então, a gente pega aí o Novo Testamento, e o Novo Testamento vem no quê? Nos dar exemplos da vida de Cristo, vem nos dar exemplo dos ensinamentos de Cristo, para que nós possamos saber como nós devemos viver. Está perdido na sua vida? Não sabe o que fazer? Não sabe como viver, como dar rumo à sua vida? Pega a Bíblia. Ela te ensina como você deve viver até que chegue à plenitude dos tempos. Então Jesus ele vem e ele se torna então o exemplo. E a sua vida então foi um exemplo constante ali de como deveria ser a nossa vida. Porém, nós conseguimos viver como Jesus? Por que não? Se Jesus era humano como nós. Por que na nossa vida é diferente? Será que nossas escolhas têm sido as mesmas que Jesus fazia? Será que nosso modo de vida tem sido o mesmo que Jesus tinha? Será que nós estamos sendo assim como Jesus era? Ele nos deu o exemplo. E quando Jesus, nós já vimos muito isso, quando Jesus ensinava, ele ensinava para muita gente ou para pouca gente? Para pouca. O intuito de Jesus era o quê? Ensinar 12. O ensinar 12 como deve viver. E esses 12 depois ensina a outros. Porém, quando Jesus saía a ensinar, atrás dele vinha multidões. Mas Jesus saía ali para ensinar a quem? Para dar exemplo de vida a quem? Aos 12. Mas junto ali vinha as multidões para tentar ver ali algo diferente, ver um milagre, ver algo acontecer, muitas vezes só por curiosidade. Mas Jesus estava ensinando
aos seus discípulos. Nós somos o quê? A multidão ou nós somos discípulos de Jesus? Nós estamos aqui simplesmente para ver o que está acontecendo, por curiosidade para saber o que acontece? Ou nós estamos aqui para aprender com Jesus, para seguir o exemplo que Ele nos deu e deixou para nós escrito na Bíblia? Então, a primeira vinda de Jesus, Ele vem, né, como sendo um exemplo de vida, de como nós devemos agir. Porém, o segundo ponto do nosso estudo, nós podemos ver aqui a segunda vinda de Cristo. A primeira, então, ele nos ensina, ele vem e é o exemplo. Ele vem como modelo de vida para nós, como nós devemos viver. E no segundo ponto, então, nós vamos ver a segunda vinda de Cristo. E Lucas 19, do verso 11 até o 13, diz assim. Então, nessa segunda vinda, né, para essa segunda vinda, Jesus, ele deixa escrito ali o que aconteceria, ou como seria, né, e ele vai nos ensinando isso por meio de parábolas. Né, lá com os adolescentes, quem passou um tempo a mais na sala de adolescentes, acabou vendo a série Parábolas, né? E nessa série Parábolas a gente ensinava, né, o que eram as parábolas de Jesus. Nada mais do que ele estava ensinando, ele estava dizendo como seria a sua vinda, né, como seria a sua segunda vinda, como seria o reino dos céus. Então, em Lucas 19, do 11 ao 13, diz assim: E ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino, e voltar depois. E chamou 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociais até que eu venha. Nessa parábola aqui, Jesus está dizendo o quê? Eu vou por um tempo. Vou deixar com vocês aqui o que eu tenho. O meu bem mais precioso eu vou deixar com vocês. Cuidem até que eu venha. E a parábola, então, vai seguir, né? Nós vamos ver lá o que cada um fez, né? Como cada um agiu ali de acordo com o que lhe foi dado. Mas esse ponto aqui é que eu quero chamar a atenção para ele. Por quê? Então, Jesus está nos dizendo, por meio dessa parábola, ensinando-nos que ele iria, mas ele viria uma segunda vez. Ele voltaria, o Senhor ele retornaria. Então, durante um período de tempo aqui, vocês ficariam por conta desses bens, mas logo eu retornarei. Então, nós temos conosco um bem precioso. Jesus colocou em nós algo que é maior do que tudo que há no mundo. O Senhor nos deu o Espírito Santo de Deus. Ele colocou em nós. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu a habilidade, a capacidade de falar sobre o seu reino. De pregar a sua palavra, de ser exemplo para outras pessoas. O Senhor nos deu todo o mandamento para que nós fizéssemos o que Ele fazia enquanto Ele não está presente conosco fisicamente. Mas Ele diz o quê? Que Ele vai, mas Ele retornaria. Então nós vemos que Jesus,
Ele foi nascido para ser rei. Lucas 1, 32 e 33 diz assim: Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então Jesus foi chamado para ser rei, mas nós sabemos que não seria rei nesse mundo. Tanto que na sua primeira vinda, né, ele veio como servo, como o cordeiro, mas ele foi chamado para ser rei. Então, né, Jesus, ele é rei, mas não rei nesse mundo. E João 18:36 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jesus, na sua primeira vinda, ele não veio para ser rei. Mas no seu retorno, ele virá para reinar por toda a eternidade. E nós, o que seremos nesse reino? Quando Jesus retornar, qual será o seu papel nesse reino? Qual a sua função? O que você vai desempenhar no reino de Cristo? Já parou um minuto e pensou assim? A Lamara eu lembro que já, né? Ela pensou lá que não ia ter roupa para ela lavar. Mas você já parou e pensou qual vai ser a sua função no reino? O que você vai fazer no reino de Deus? Que papel você vai desempenhar? Você vai estar nesse reino? E com a Suzana a gente estava estudando, né, a certeza da salvação, né? Ela falava sobre você tem a certeza da salvação, você não tem. Então, para aqueles que já têm certeza, né, que sabem e confiam que vão ser salvos, aqueles que não confiam, mas vão ser salvos, você já parou para pensar qual vai ser a sua função no reino? Que Jesus virá uma segunda vez, isso é certo. Como é certo que nós morreremos. Jesus, ele virá. E qual será nosso papel? O que você tem preparado para o dia da glória? O que você tem feito, né, para quando chegar, então, a plenitude dos tempos? Talvez seja muito louco da nossa mente, né, parar e ficar pensando nisso. Eu lá no céu, né, qual vai ser minha função no céu? Não sei nem qual que é a minha função aqui na terra. Para que eu estou fazendo aqui? Ainda mais pensar o que eu vou fazer lá no céu. Se eu sou um à toa aqui na terra, o que eu vou fazer no céu? Se nem aqui eu consigo fazer algo, imagina na glória. O Senhor virá como rei, e o seu reino será para toda a eternidade. E Jesus ainda traz mais uma parábola, falando um pouco mais sobre o seu reino. E ele fala da parábola dos talentos. E nessa parábola dos talentos, ele vem ressaltar o quê? A recompensa. Eu deixo a vós algo para vocês cuidarem.
Mas ele diz também que terá uma recompensa. Mateus 25, do 14 ao 21, e diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, e lhes entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 e trouxe-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 talentos eu granjeei com eles. E o Senhor disse-lhe: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Da mesma forma ele faz com aquele que trouxe os 2 talentos, e com o que fez 1, ele diz o quê? Servo mau e não fostes fiel sobre o que eu lhe coloquei. Então o Senhor, Ele espera de nós que nós façamos algo. Então se você está parado, sem fazer nada, se você acha que ficar acomodado do jeito que está é o suficiente, Jesus nos ensina o quê? Foi nos dado, segundo as nossas capacidades. Se o Senhor não te deu nada para você cuidar, é porque você não pertence ao reino. Porque todos aqueles servos que ele tinha, ele incumbiu algo para que eles pudessem cuidar. Falou: eu vou me ausentar, vou deixar você cuidando. Mas quando eu voltar, eu vou lhe cobrar sobre o que eu te dei. Porém, você vai ser recompensado de acordo com aquilo que você trabalhou e fez. Então não é em vão nós estarmos na casa do Senhor. Não é em vão o tempo que você dedica orando, lendo, meditando, estudando. O tempo que você dedica com outra pessoa, falando para ela sobre Cristo. Nada disso é em vão. Porque o Senhor, Ele vai voltar. E Ele vai nos cobrar sobre tudo aquilo que nós tínhamos ficado incumbidos de produzir. Então o Senhor, Ele nos dará a recompensa. O Senhor, Ele estará conosco, mais uma vez, fisicamente, para nos levar para morar com Ele. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. Diz que, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então há uma esperança para nós. A carta de João, é a segunda carta de João aos Timóteos. Não, aos Timóteos. A Timóteo, né? Timóteo era uma pessoa, né? Não eram duas pessoas.
É Paulo, João, ó. Pelo amor de Deus. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo, aí sim, nos mostra o quê? A esperança que nós temos em Cristo Jesus. Então, Paulo, nós sabemos que sofreu ali, né? Tudo que poderia ser sofrido. E ele vem então e nos diz que nada disso é em vão. Que nada do que nós fazemos aqui é em vão. E ele tem a esperança, né? E ele diz o quê? Que receberá a coroa de justiça. Então, a coroa da justiça me está guardada. Isso não era só para ele, é para todos aqueles que amarem a vinda de Cristo. Estava lá olhando aquelas notícias, né, que aparece lá do MSN, e aí estava lá, né, o Papa Bento XVI. É o Bento? Acho que é, Bento XVI. E ele falando lá que está ansioso pela morte. Olha, coisa estranha, né? A pessoa está ansiosa pela morte. Se olhar um senhorzinho, né, já velhinho como ele, ansioso pela morte. E nós, como cristãos, como pessoas que creem nessa segunda vinda de Cristo, nós estamos ansiosos para que o Senhor retorne? Estamos aí com o nosso coração desejosos pelo retorno de Cristo? Para que Ele venha e acabe com tudo isso aqui? Ou o seu desejo ainda é conseguir quitar suas dívidas, ser bem-sucedido profissionalmente, financeiramente? Não, Senhor, espera mais um pouquinho aí, aguenta aí, porque ainda não terminei de fazer o que eu tinha que fazer. Aguenta aí, Jesus, não vem agora não, porque eu ainda tenho tantos planos na minha vida. Aí a gente canta Maranata, e ele estava assim, Maranata não, Maranata não. Seu coração fica queimando ali pela volta de Jesus, pelo dia que os céus se abrirão e Cristo virá com toda a glória para nos levar? Seu coração busca por isso? Você ora por isso? Porque o que Paulo nos fala aqui é exatamente isso. Aqueles que amarem a sua vinda, que o seu coração deseja mais do que tudo que Jesus venha. Ou você ainda quer ficar aqui sofrendo? Gosta de sofrer? Não, sofrer aqui é bom demais, né? É um calor, é dor, é cansaço, é fome. Eu amo isso aqui é bom demais. Para que Jesus vir? Então nós devemos estar com nossos corações ansiosos pelo retorno de Cristo. E uma terceira parábola. Jesus diz na parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, 36 ao 43. E ele vem falar sobre a separação dentro dessa parábola. E ele vem falando então que, né, do semeador que semeou ali o trigo, mas durante a noite veio os saqueadores ali e semearam o joio em meio à plantação. E ali nasceu, né, o joio e o trigo. E o povo
E os servos ali ficaram desesperados e foram até o seu senhor. Senhor, nós só plantamos semente boa, mas nasceu ali também a semente má. O que nós vamos fazer? Vamos lá arrancar esse joio do meio do trigo? E o Senhor diz o que? Não, espera que até que eles cresçam, né, para que seja feita a separação entre o joio e o trigo, para que não arranquemos, né, a boa semente enganados. Então há uma separação. Nessa segunda vinda de Cristo, será feita a separação. E para alguns, né, será o terrível dia do Senhor. E segundo Tessalonicenses, né, Tessalonicenses 1, do 7 ao 9, e diz assim: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aos quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, no terrível dia do Senhor, é terrível para quem? Para aqueles que não estão em Cristo. Esse dia será terrível, porque o Senhor virá do céu em glória. E as pessoas verão então que realmente tudo isso que nós dizemos aqui, que nós falamos, é verdade. Eles ficarão desesperados, porque não creram. E aí então serão separados e ficarão longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Eternamente longe de Deus. E aí você pergunta, o que é o inferno? É o sofrimento? É o ficar queimando? É ser lançado no lago de fogo? O que é o inferno? É saber que existe um Deus e você não poder nunca mais vê-lo, nunca mais poder se dobrar diante dele. O sofrimento, o lago de fogo, isso aí são bônus do inferno. Bônus ali que você que não conhece a Deus irá receber. Mas o verdadeiro inferno é saber que existe um Deus e você não creu nele. E você não se dobrou diante dele. E você não o adorou e não reconheceu. A culpa, o sentimento de desespero diante desse conhecimento vai ser pior do que qualquer fogo, do que qualquer sofrimento que você puder passar no inferno. Ainda há tempo. E diz ainda, Amós 9, 2 e 3, que nesse dia ninguém poderá se esconder. Por mais que você fique com medo, por mais que você tema, ninguém poderá se esconder. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. Não tem para onde fugir no dia do Senhor. Não tem como esconder.
o Senhor vai te encontrar, onde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo ou fora dele. O astronauta que vai estar lá na base, rodeando a Terra, o Senhor vai buscá-lo. Então, na Terra ou fora dela, que não sabemos, né, quando será o dia, o Senhor virá. Então, nem todos estarão na Terra. Pode ser que o pessoal já tenha colonizado Marte, né, sabe lá. Mas o Senhor virá para todos, e não tem aonde se esconder. E os santos, o que farão os santos nesse dia? Então, os santos, eles vão fazer o quê? Vão dar as boas-vindas a Jesus. Os santos, nós estaremos lá para receber em glória, em alegria, o nosso Senhor. Isaías 25, 9. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então, esse dia da segunda vinda de Jesus será o dia de nós nos alegrarmos. Quanto muitos estarão desesperados, nós estaremos felizes, alegres pelo retorno de Jesus. E o terceiro ponto para finalizarmos, esse é o ponto que nós, então, enquanto Jesus não vem a segunda vez, nós devemos nos preparar. Devemos, então, estar preparados para o dia do Senhor. João 3, 1 João 3,3, e diz assim, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós sabemos, através da Bíblia, que Jesus, em todo o tempo que esteve aqui na terra, ele foi nosso exemplo. O varão perfeito, sem mancha, sem pecado, sem culpa. E cabe-nos nos purificarmos e buscarmos ser, assim como nosso Deus, assim como Jesus, nosso Senhor, limpos, retos e santos, como Ele é santo, puro, como Ele é puro. Amém? Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem nos guiado, Senhor Deus. O Senhor, Deus, tem nos mostrado, ó Pai, o caminho, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, virá uma segunda vez. Ansioso, ó Pai, esperamos, Senhor Deus, pela Tua vinda, ó Pai. Senhor Deus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Deus, sobre essa terra, ó Pai. E nos leva, Senhor Deus, para morar contigo, Senhor. Nos leva, ó Pai, para um reino, Senhor Deus, para o Teu reino, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, foi preparar para nós, ó Pai. Senhor Deus, venha, ó Pai. Venha, Senhor Deus, sobre nós, ó Pai. Venha, Senhor Deus, sobre nossas vidas, ó Pai. E leva-nos, Senhor Deus, nesse dia, ó Pai, em plenitude, ó Pai. Na plenitude, Senhor Deus, dos tempos, Senhor. Venha sobre nós, ó Pai. E leva-nos, Senhor Deus, para morar contigo, ó Pai, eternamente, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.